Bom, olá, né? Sou o professor Rodrigo Rodrigues. Vamos continuar aqui com a nossa terceira aula seguida, né? Eu sei que estava se alongando um pouco, mas é importante caracterizar cada um desses grupos, né? E mostrar para vocês alguns pontos importantes e representantes de cada um separadamente. Como o tempo não é muito, eu resolvi separar em algumas aulas, né? Então, continuando, né, no nosso estudo sobre os grupos de animais vertebrados, hoje vamos falar dos artrópodes, né? Né, alguns animais, espécies, né, que fazem parte desse grupo dos artrópodes são, né, camarões, né, caranguejos, baratas, gafanhotos. Nós podemos perceber que a variedade é grande, né? Não são só animais aquáticos, nem só animais terrestres. Há uma variedade muito grande, né? Uma mistura entre os dois ambientes, né? Temos também os escorpiões. E só para terminar, vou citar as aranhas também. Ao mesmo tempo, esses são alguns animais, né, que possuem um exoesqueleto, né, feito de uma substância chamada quitina, né, com articulações nas pernas. Esse exoesqueleto ele não é articulado, bem articulado como o esqueleto do ser humano, né, que você tem juntas entre os braços, juntas entre os dedos, né, que permite uma articulação maior. Esse exoesqueleto ele é mais rígido, né? Ele é como se fosse um único osso presente no corpo do animal. E só é articulado nas pernas, né, que é para garantir a movimentação desses animais. Continuando aqui, ao mesmo tempo que esse esqueleto serve como proteção e sustentação, as articulações permitem que as pernas executem os movimentos como o de andar, né? Essas são algumas características do artrópode, né? Então, citando as características, né? Possuem exoesqueleto, né? Com articulações nas pernas, né? Para garantir, né? Para garantir que executem movimento, para garantir que executem, né, determinados movimentos, né, como andar, né? Continuando aqui, vou aumentar um pouco a tela que ainda não acabou. Continuando aqui, nós temos que os artrópodes são também considerados, ó, são considerados, né, o grupo animal com maior número de espécies conhecidas, grupo animal com maior número de espécies conhecidas, né? São até o momento são mais de 1 milhão, né? São mais de 1 milhão conhecidos até o momento, né? A gente pode observar nos outros grupos, né, que alguns são apenas 10 mil, 15 mil, 110 mil passado, grupos anelídeos, né? E o grupo dos artrópodes ele é considerado maior, né? Podemos dizer aqui que mais de 1 milhão é muita espécie, gente. A variedade é muito grande, né? Como eu já falei, como funciona o exoesqueleto dos artrópodes, né? Esse exoesqueleto ele é muito rígido, como eu já falei. Ele, vou colocar aqui, e não permite, né, que o animal cresça. Por isso que a maioria das espécies são pequenas, até microscópicas, né?
não permite o crescimento do animal, né? Para crescer, eles trocam o exoesqueleto de tempos em tempos, né? Essa troca durante várias ocorre durante várias vezes na vida e é chamada de ecdise ou muda. Vou colocar aqui, ó. Troca do exoesqueleto, né? Chamada de ecdise ou muda. Essa questão do exoesqueleto não permitir que os animais cresçam, né? A única forma que eles utilizam para crescer é fazendo essa troca no exoesqueleto. O que ocorre é o seguinte: o exoesqueleto novo ele começa a se formar embaixo do antigo, né? Ou seja, quando o esqueleto eles se soltam, se separam do esqueleto antigo, que já está rígido, eles têm durante um determinado período de tempo, né, que pode durar até horas, semanas, meses, né? Durante esse tempo eles vão crescer até eu vou continuar um processo de crescimento constante, que só vai parar quando o novo exoesqueleto que já estava sendo formado ficar rígido de novo. Aí ele vai parar o crescimento, né? Enquanto esse exoesqueleto permanecer rígido, ele não cresce. Ele só consegue alguma mudança no crescimento dele quando ele vai realizar a ecdise, né? A muda do exoesqueleto. Durante, né, eu já falei de determinado período de tempo, né? Existem, né, os artrópodes, né? Os mais conhecidos artrópodes até hoje, né, são os crustáceos, os aracnídeos e os insetos. Né? Onde a gente vai falar de cada um separadamente, né, no decorrer dessa aula e da próxima. Vamos começar falando um pouco sobre os crustáceos, né? Onde nós temos que a principal característica, né, dos animais pertencentes a esse grupo dos crustáceos, né, é que eles possuem antenas, né? Crustáceos têm antenas, possuem antenas. Geralmente essas antenas, elas ficam localizadas na parte da cabeça, né? Geralmente localizadas na parte frontal do corpo. Na parte frontal do corpo, né? Mais precisamente na cabeça. Mais precisamente na cabeça do animal. Né? Outra característica importante sobre os crustáceos, né, é que eles possuem um número variável de pernas locomotoras, né? Então, possuem um número variável de pernas locomotoras. Existem crustáceos, por exemplo, quando ele fala variável, um número variável, significa que não existe um número fixo. Por exemplo, todos os crustáceos têm 2 pernas, né? Tem 4 pernas, tem 6 pernas. O que ele está falando é que varia, né? Pode variar de crustáceo para crustáceo. Aqui nós temos um crustáceo, né, que possui cerca de 4 pernas. Outro crustáceo de outra espécie possui 6, outro possui 8, né? Outro possui 15 pernas.
É isso que ele quer dizer quando ele fala de número variável de pernas locomotoras, os crustáceos, né? Também temos que a maioria dos crustáceos, né, vive em ambiente aquático. Né, e podemos citar alguns representantes do grupo dos crustáceos aqui, né? Vou citar aqui alguns só para não ficar muito vaga essa ideia, né? Camarões, camarão, por exemplo, camarões não. Camarão, né? Lagostas. Vou botar outro aqui na frente, lagostins, que para mim é uma mistura de lagosta com camarão. Caranguejos. E siris. Esses aqui são alguns representantes desse grupo dos crustáceos. Continuando aqui, próximo slide, né? Para finalizar nossa aula, vamos falar um pouco sobre os aracnídeos, né? Onde, logo de início, nós temos que a principal característica dos aracnídeos é que eles não possuem antenas, diferentemente dos crustáceos. Não possuem antenas e apresentam cerca de 4 pares de pernas. Locomotoras. Né? Então, vamos só voltar um slide aqui, ó, rapidão. Nós temos que os crustáceos, né, eles possuem antenas e geralmente localizadas na parte da frente, né, e possuem um número variável de pernas locomotoras. Os aracnídeos, diferentemente dos crustáceos, eles não possuem antenas em nenhuma parte do seu corpo e apresentam um número fixo, né, de 4 pares de pernas locomotoras, né? Onde lá nos crustáceos nós temos que, eu dei um exemplo agora, né, que uma espécie pode ter 4 pernas, a outra espécie pode ter 6, a outra espécie pode ter 8. Aqui nos aracnídeos é fixo esse número, né? Então, todos os aracnídeos possuem 4 pares de pernas, né, de acordo com as características da sua classe. Né? A maioria dos aracnídeos, não a totalidade, né, mas em sua maioria, vivem em ambiente terrestre. Né? E alguns exemplos, né, de aracnídeos que nós podemos citar aqui são carrapatos, outro exemplo, aranhas, e para finalizar, o último exemplo, escorpiões e os ácaros. Então, mostrando alguns representantes do grupo dos aracnídeos, nós encerramos essa nossa aula e na próxima nós vamos finalizar essa parte, né, dos principais grupos de animais invertebrados.